Olá, amados, a paz de Yahushua. Vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, né? Da Igreja Cristo Vive, sobre o título Jesus é o único Deus. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa com vocês. Teve um irmão que ele perguntou sobre a Santíssima Trindade, que ele tinha dúvidas, e eu respondi no comentário de um dos vídeos. E aí ele foi e falou assim, olha, só que na primeira carta de João diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três e eles são um. E aí eu fui pesquisar. Primeira carta de João, eu falei, vou ver. Quando eu fui pesquisar, gente, eu vou colocar aqui para vocês que eu fiquei passada com o que aconteceu, tá? Deixa eu botar aqui que vocês vão entender já já. Depois a gente continua aqui com o Miguel Ângelo. Eu tô falando isso por quê? Porque como tá ainda na Santíssima Trindade, tá certo? Então, eu não estou fugindo do tema, né? Então, vamos lá. Aqui tá ótimo, perfeito. Veja bem. Aí ele falou primeiro João, na primeira carta de João. Eu falei, beleza. Aí eu fui e pesquisei para ver onde estava. E aí, primeira carta de João 5, do 6 ao 8, diz assim, veja. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem é esse? Yahushua. Então, ele veio por meio de água e sangue, tá? Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito dá testemunho de quem? De Yahushua, que ele veio por meio de água e sangue. É isso que está dizendo aqui. Tá certo? Quem é o Espírito? O Espírito é o Pai. Tá. Aí aqui, verso 7. Há três que dão testemunho. Verso 7 aqui só está isso. Há três que dão testemunho. Aqui, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. O que o irmão me mandou foi dizendo o Espírito, o Filho e o Espírito Santo. Os três são unânimes. Ele colocou isso no comentário. Eu pesquisei e tem sim, né? Deixa eu ver aqui, ó, o Espírito. Vamos ver aqui. Eu pesquisei, gente, eu até apaguei. Por que eu apaguei? Olha só, o Espírito, não, o Pai, não, o Espírito, é o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Os três são unânimes, vamos botar assim. São um, ele botou, são um, acho que são um. Primeira carta de João, 1 João 5. Vamos botar assim para ver. Porque eu vi assim, eu não cheguei nem a ver aqui, ó. Aqui, ó, porque três são um que testificam. O Pai, a palavra. O Pai, a palavra e o Espírito. Tá? Porque são três que testificam no céu. O Pai, o Verbo e o Espírito. Tá certo? Então, ele botou, acho que foi palavra mesmo que ele botou. Acho que foi palavra. Bom, enfim, né? É porque eu confundi, foi palavra mesmo que ele botou. Bom, aí eu fui e pesquisei. Falei, gente, que anúncio chato, gente, que é isso? Aí eu fui e pesquisei. Eu não cheguei a abrir, tá, amados? Assim não. Eu só vi, tá certo? E vi aqui o versículo. Falei, tá, eu olhei aqui Pai, Verbo, Espírito Santo, fui pesquisar, fui ler. Aí quando eu fui ler, eu vi isso aqui, veja. Então vamos de novo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, e Yahushua, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Há três que dão testemunho. Aí aqui tá, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. No que ele falou para mim que eu vi, tava o Pai, o Verbo, veja, tava assim, ó. Cadê? O Pai, a palavra e o Espírito. O outro estava o Pai, o Verbo e o Espírito. Tá certo? Os três são um. Tá? Falei, beleza. Aqui tá assim, ó. Aqui tá daquele jeito, ó. Espírito, água e sangue. Os três são unânimes. Beleza. Aí eu fui aqui. Vou ver como é que tá escrito. Veja. 1 João 5, 6 a 8. Primeiro botei só o 7. Depois falei assim, vamos botar o 6 a 8 para ver como é que tá escrito. Aí veja bem, amados, como é que tá? Olha como é que eles são. E
E Yahushua é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Tá? Ele veio com a água e com o sangue, não somente com a água. E o próprio Espírito. Aqui está o Espírito Santo, tá? Só que o próprio Espírito de Yahweh é testemunho de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Beleza? Vamos nesse. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Yahushua. Tá? Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Ok? Tá batendo. Beleza? Como tá aqui. Agora aqui. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Yahushua. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há 3 que dão testemunho. Veja, aqui está entre o colchete. Então, quando as coisas aqui estão entre o colchete, é porque foi acrescentado. Veja bem o que está dizendo aqui entre o colchete. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eu estou lendo o Espírito Santo porque isso aqui foi acrescentado, amados. E é isso que ele leu. Que eles botaram no verso 8. Mas isso aqui está no verso 7, não está no verso 8. Vocês vejam bem. Ó, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra. Aqui também foi acrescentado. Ó, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Veja, vocês vejam que aqui não está essa parte em colchete. Tá? Quando eu li isso aqui, o Espírito já falou, isso foi acrescentado. Beleza. Veja esse. Porque eu tenho certeza que foi o Espírito que falou, gente. Eu tenho certeza. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yahushua, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade, porque 3 são os que testificam no céu. Aqueles já tiraram o colchete. Tá? Aí aqui, ó, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então, com certeza foi esse aqui que o irmão me mandou. Que esse aqui está em colchete. Aí esse aqui. Este é Yahushua, que veio por meio de água e sangue. Não só com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Eu fiquei assim, tá, beleza. Falei assim, então vamos ver aqui no Sinaitic Codex Sinático. Até saiu daqui porque eu pesquisei, olha o que aconteceu. Vamos ver se agora vai acontecer isso, amados. Tá? Olha o que aconteceu no Codex Sinático, que eu até ensinei a vocês. Vamos lá. Vamos ver se vai acontecer isso agora. Ó. Vamos ver. Esse aqui é outro site, tá? Porque o primeiro eu não tinha conseguido entrar. Então vamos lá, tô botando aqui traduzir. Aí eu fui e coloquei aqui, ó, livro. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó, João. Ó, 1 João. Vamos ver se vai dar agora, se vai acontecer isso. Opa! Agora ficou normal, porque estava dizendo que não dava para ver essa página, não sei o quê, entendeu? Vamos ver. Aí eu entrei aqui, ó, 1 João, vou botar aqui o 5, vamos ver se agora vai dar. Porque eu tô achando que esse versículo ali foi acrescentado. Tá? Mas em todo caso, se não der pra gente ver, por outras partes vai dar.
Ontem então deu. Eu até fiquei assim, gente, o que que houve? Eu falei assim, agora voltou ao normal, gente. Então foi problema do site. Foi problema do site mesmo, então. Então tá, beleza. Aqui está em grego, como eu ensinei para vocês, tá? Então aqui, ó, 1 João 5:7. Vamos ver aqui, ó. Ó. 5:5, tá? Que tá em grego, né? Vamos subir aqui, ó. Ó. 7:8. Então vamos ver como é que tá aqui. Veja. Esse aqui é o site original, tá? Esse aqui é a Bíblia original em grego. É a Bíblia em grego, tá? Ela foi assim, primeiro em grego, né? Porque tem parte na Bíblia, inclusive o apóstolo Shaul, ele escreveu cartas em grego, porque ele era poliglota. Então vocês vejam bem. Aí aqui tá assim, veja. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. E Yahushua, não somente na água, mas na água e no sangue. E é o Espírito que testifica, porque o Espírito é verdade. Pois os que testificam são três. Veja, os que testificam são três: o Espírito e a água e o sangue. Os três são um. Tá certo? É assim que está. Desse jeito. Veja, assim está desse jeito, aqui está desse jeito, tá? Então vocês vejam, aqui está desse jeito e aqui está desse jeito. Agora esses dois aqui foram acrescentados. Aqui eles não mostraram o colchete, mas aqui mostraram, tá? Então vocês vejam. O que ele quis dizer aqui, ó. Yahushua é que veio com água no seu batismo com sangue. Ou seja, Yahushua ele veio em água e sangue. Por quê? Porque ele veio no corpo. O corpo tem o quê? Água e sangue. E a água significa o batismo, realmente o lavar. Tá certo? Porque jorrou água e sangue dele no madeiro, tá certo? E essa água que jorrou dele no madeiro caiu nos ossos do nosso pai Adão, tá certo? Então vocês vejam bem, é assim que está na escritura, tá? Então, amado irmão, né, que falou comigo, ele inclusive falou, porque a blasfêmia contra o Espírito é pecado, não tem perdão, mas aqui você tá vendo, amado irmão, se você assistir esse vídeo, tá? Veja, o correto é esse, pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Ou seja, o Espírito, que está falando aqui que é o Espírito que é Yahweh, a água e o sangue está falando de Yahushua. Então não são três, são dois. Aqui está falando os três, mas ele está falando da água do sangue que compunha o corpo de Yahushua e que depois veio ser no Espírito, porque através da água do sangue dele, no físico, nós hoje podemos ter liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então aqui está falando na verdade de dois, do Pai e do Filho. Só que aqui quando fala três, é porque está falando da água e do corpo que compõe o corpo físico de Yahushua e no espírito. Porque a água dele nos lava, ele é a água que nos lava, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então foi o sangue físico quando ele morreu no madeiro e também no espírito do entendimento. Tá certo? Por quê? Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado, a água dele nos limpa, né? E o sangue nos purifica. Tá certo? Então, por isso que está falando os três. Mas só que na verdade está falando os três, mas está falando o Espírito, a água e o sangue. Mas só que na verdade está falando do Pai e do Filho. Não está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque o Pai é o Espírito. Tá certo? Então, amados, vamos aqui dar continuidade. Aqui é o que o Miguel Ângelo estava falando. Tá certo? Vamos lá. Claro isso aqui? É claríssimo. Chama-se revelação. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. O que? Lhe chamará Yahushua. Emanuel foi acrescentado. Tá certo? Emanuel foi mudado. Eles mudaram o nome. Tá? Então vocês vejam que o profeta, ele não anunciou Yahweh, ele anunciou Yahushua. Só que ele explicou do Espírito, que o Espírito que estava em Yahushua, mas quem veio revelar o Pai foi Yahushua. Tanto que a gente leu ontem, né, em Isaías 11,
falando isso, que ele iria, né, o Espírito repousará em Yahushua, né, como a gente leu, e o Espírito de conhecimento, de sabedoria, né, e que ele veio testificar o Espírito testifica, ou seja, então, Yahushua está no entendimento do Pai. Então aqui, ó, ele chamará Yahushua, tá certo? Esse Emanuel aqui pode tirar, que isso aqui, ó, esse céu aqui é adoração de Baal, é adoração de outro Deus, tá certo? O nome do pai não tem El, o nome dele é Yahweh, o nome do filho é Yahushua, não tem El, tá? Tanto que o nome de Daniel não é Daniel, é acho que é Danaú, uma coisa assim, tá? Eu não sei muito bem nomes dos profetas, mas não tem nenhum nos originais tem esse El, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Quer dizer, Emanuel, Deus conosco. Deus, o único Deus. Sabe, isto vai arrumar os teus... Sim, o que quer dizer Emanuel, Deus conosco, Yahweh conosco, mas por quê? Porque Yahweh estava no Filho. Yahweh estava no Filho, o Filho veio mostrar o Pai, tanto que o Filho falou para Filipe, né? Como ele deu versículos isolados, Yahweh falou para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e você não conhece o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque o Pai estava nele e ele veio revelar aquele que estava nele, que é o Pai. Isso está bem claro na Escritura, tá certo? Então vamos ver aqui se significa Emanuel, significa Deus conosco mesmo. Está escrito isso em Isaías 7,14, né? Eu fiquei muito alegre, amados, de saber que o Codex estava com problema, né? Porque eu fiquei assim, gente, será se eles tiraram esse site entendeu? Para a gente poder pesquisar, mas fiquei muito alegre com isso, né? De agora está correto. A Isaías 7,14, né? Ou é o contrário? Isaías 7,14. Vamos ver como é que está aqui. Se está escrito mesmo que é Deus conosco. É Deus conosco que está aqui, mas esse Deus que eles botaram é quem? Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Seu nome será Emanuel. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Bíblia. Vamos ver se está escrito na Bíblia. Tá sim. Mateus 1,23, tá vendo? Mateus 1,23 está escrito. Só que esse Emanuel, vocês vejam bem, amados. Vamos raciocinar aqui uma coisa, tá? Aqui tá falando: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, tá? Então, por que ele será chamado Emanuel? E eles botaram o nome Jesus. Vocês vejam que não bate. Porque se ele será chamado Emanuel, o nome dele teria que ser Emanuel. Vocês não concordam? Então por que eles botaram Jesus? Você vê que em nenhum momento da Escritura as pessoas dizem, eles chamam Yahushua de Emanuel. Na Escritura não está. Na Escritura não, na Bíblia, porque na Escritura está assim, Yahushua. Na Escritura está Yahushua. Mas eles na Bíblia traduziram como Emanuel, tá? E como Jesus. Então vamos lá, olha só. Disse Emanuel: a minha paz, olha só, paz vos dou. Não vou lá dou
como o mundo a dá. Vamos lá, vamos pesquisar assim, olha só. Disse Emanuel. Ele aqui está dizendo, ele será chamado Emanuel. Então vamos ver. Porque vamos ver como é que vai estar aqui. Veja. Deixe-vos da paz. Vamos lá. João 14, 27. Vamos ver. João 14, 27. Olha, João 14. Porque você falando ele será chamado, é um nome. Como naquele que ele falou em Isaías, que ele falou, e o seu nome será, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Aquilo é título. Só que ali ele está falando será chamado Emanuel. Emanuel não é título, é nome. Então, se está escrito ele será chamado Emanuel, então o nome dele teria que ser Emanuel. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó, 13 primeiro. Porque aqui ele está falando, veja. Vamos ver aqui. Então, Yahushua respondeu, você dará a vida por mim, assegurou-lhe, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Yahushua, a gente vê sempre Yahushua, que aqui está Jesus. A gente não lê Emanuel. Então, vocês vejam que na Bíblia, tá? Tanto é que agora aqui a gente vai botar aqui no 13, ó. 13. Aí aqui ele vai falar. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Yahweh, creio também em mim. Olha. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. Veja, na casa de meu pai há muitos aposentos, tem outra tradução que dá a muitas moradas. A morada que ele está falando é a morada de nós almas, ou seja, é um corpo celestial que ele está falando. Ele não está falando, tem os evangélicos que falam, nós vamos para o céu, vamos morar em mansões, né? E dependendo das nossas obras, mas as obras que ele fala é a obra de Deus, que é as obras da religião, que eles falam que é obra de Deus, nós vamos ter mansões, mas não é isso que a Ruth está falando. A morada que ele diz aqui, ele está falando no espírito, que qual é essa morada? Essa morada é um corpo espiritual. Então vocês vejam bem. Aí aqui tá, ó, 14, 27. Tá? Então, aqui vocês estão vendo que ele está falando e a Ruxa está falando. E a Ruxa, que aqui está como Jesus. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbam os seus corações, nem tenham medo. Então vocês vejam, tá? Que bem claro, olha, que... Olha, aqui, ó. Tá? Então vamos voltar aqui no Emanuel. Tá? Vamos voltar aqui, peraí. Então, vocês vejam que esse Emanuel também eles mudaram. E ele será chamado de Emanuel. Bíblia. Vamos ver se tem outras referências. Olha só. Mateus 1, 23, como a gente viu. Tá? Isaías 7,14, como a gente viu, e o Miguel Ângelo botou. Isaías 9, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Então, isso aqui são títulos, tá? São títulos, não é nome. Ele será chamado, como eu já expliquei para vocês, né, no meu caso, que eu sou chamada de baixinha, mas não é meu nome. Eu sou chamada de chaveirinho, de tampinha, mas não é meu nome, é referência porque eu sou baixinha. Né? Mas se alguém perguntar meu nome, eu não vou falar meu nome é Tampinha, Chaveirinho, é Baixinha, não, porque eu sou chamada assim, mas o meu nome é Elisete. Da mesma forma, ele é chamado, ele será chamado maravilhoso. Ah, Yahushua é maravilhoso. Mas você vê que a gente fala Yahushua é maravilhoso, é um adjetivo. Então vocês vejam, aqui tem outra referência falando? Não, aqui ó. Isaías 9 de novo, ó. Isaías 7,14, ó. Tá? Então, vocês vejam bem. Tá? E mesmo assim, aqui está dizendo Deus conosco.
Beleza, realmente. Porque Yahushua é Deus conosco, por quê? Porque o Pai estava nele. Então, ele veio revelar o Pai. Então, quando ele estava revelando o Pai estava nele. Então, o Pai estava conosco. E assim o Pai está conosco, através da morte dele. Hoje, o Pai está conosco. Por isso quer dizer Deus conosco, Yahweh conosco. Tá certo? Só que não é Emmanuel. Só que Emmanuel também, ele será chamado, mas não é um nome. Mas é também um título, ele será chamado, que significa Deus conosco, Yahweh conosco. Tá certo? Mas vocês vejam que só está escrito isso, que ele será chamado. Mas o nome dele é Yahushua. E esse nome foi traduzido aqui na Bíblia, foi colocado como Jesus. Eles mudaram o nome. Porque se fosse chamado Manuel, seria Manuel. A gente iria ler, e disse Manuel, a minha paz vos dou, né? E disse Manuel, na casa de meu pai há muitas moradas, não é isso que está dizendo. Está dizendo, e disse Jesus, mas na verdade eles mudaram o nome, porque o nome verdadeiro é Yahushua, tá certo? Então vamos aqui continuar o que o Miguel está falando, e aí vou encerrar essa parte, tá? Então vamos lá. Os pensamentos. Porque havia pessoas como eu, ficávamos perdidos na oração. Meu pai, mas não é o pai, é o filho, é a pomba. Você acha que alguma vez o Espírito Santo poderia ser uma pomba? Vocês vejam bem, vou encerrar por aqui essa parte, né? Vocês vejam que ele não sabia como orar. Então, não sabia por quê? Porque ele não lê a Escritura. Porque como é que orar? O que o Yahushua falou que, primeiro, nós devemos orar ao Pai, no secreto, fechar, né? Ele disse, quando vocês orarem, feche, entre no seu quarto, feche a boca e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, entra no teu quarto, entrar no pensamento, no entendimento. Feche a porta, fecha, ó, a boca. Ninguém precisa ouvir o que você está falando com o Pai. Somente Ele vai ouvir o que você está falando no secreto. E outra, que a gente leu num dos vídeos, né, até do Miguel Ângelo, que a Yahushua orientou, disse, pedireis em meu nome, orareis ao Pai e pedireis em meu nome. É assim que a Yahushua ensinou. Que nós temos que orar e pedir, ele disse, vocês não recebem porque pedis mal. Ore ao Pai e peça em meu nome. E o Pai vô-lo concederá. É assim que está. Certo? Então, amados, é isso, tá? Vocês, por favor, dê o like, tá certo? Para ajudar o canal. Se inscrevam no canal, amados. Vocês que estão assistindo os vídeos e não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, tá certo? E compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.